da doença crônica degenerativa. A gente vai falar sobre o pé diabético e o autocuidado e a importância para a educação e saúde nesse aspecto, né? Que a pessoa ela precisa ter um cuidado redobrado. Eu vou apresentar alguns dados do curso, do minicurso, depois vou apresentar a nossa palestrante de hoje, um dos nossos membros aqui do programa Espaço Aberto. Então, esse evento de hoje, a gente teve uns 30 inscritos. O que vocês mais pediram foram minicursos que fossem da área de saúde coletiva. Como ficou sabendo do evento, esse evento, especialmente, ele foi mais divulgado, as pessoas ficaram sabendo pelo Instagram. A gente teve instituições envolvidas aí, inscritas pessoas que são autônomos, podólogos, principalmente pessoas da Universidade Federal Fluminense e de outras universidades, como Universo, Cândido Mendes, Estácio. O curso de graduação, quem já tinha ou está fazendo, apareceu bastante enfermagem, biomedicina e outros são de outras áreas, como análises clínicas, moda, técnico de enfermagem. E aí a gente apresenta agora a Dayana Alves dos Santos, é enfermeira, se formou na Faculdade Bezerra de Araújo, ela é residente do programa de enfermagem clínica cirúrgica da Unirio, na enfermagem clínica e cirúrgica, e ela faz parte aqui do nosso grupo, penso, do projeto de ensino e extensão Saúde na Universidade. Dayana, a gente fica muito feliz aqui, bom dia, pode ficar à vontade, eu já parei aqui a apresentação, e espero que todo mundo goste, e seja bem-vinda ao nosso espaço aqui. Bem, muito obrigada, bom dia, agradeço pela oportunidade e pelo convite de estar compartilhando com vocês uma temática que, por sinal, eu tenho muito apreço. E aí, como o Jorge bem já disse, já me apresentou, eu estarei dando início à apresentação. O objetivo desse curso é mostrar a relevância do zelo com o pé diabético por meio das práticas realizadas diariamente, a fim de proporcionar o autocuidado e impedir o desenvolvimento de alterações prejudiciais. O diabetes mellitus, ele é uma doença crônica não transmissível que consiste em um conjunto de distúrbios metabólicos, que ele tem como principal característica a hiperglicemia, que acarreta desculpa, gente, que acontece devido à má secreção ou à má utilização da insulina pelo organismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela classifica a doença de acordo com a sua etiopatogenia, como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Lembrando que o diabetes mellitus tipo 1 ele é de indício abrupto, que é quando as células beta elas são destruídas, e aí acaba também trazendo um acarretamento na secreção da insulina. O diabetes mellitus tipo 2, ele tem início insidioso e tem como principal característica a resistência insulínica. O diabetes gestacional, ele acontece de que forma? A mulher, no seu período gestacional, ela precisa fornecer nutrientes para o desenvolvimento e o crescimento do seu feto. E aí, ela faz isso através da glicose. É quando, por exemplo, a barreira placentária, ela faz essa produção, porém ela precisa de muito hormônio, e aí o que acontece? Ela transmite essa glicose para o desenvolvimento e o crescimento desse feto, para a produção dos hormônios tipo lactogênio, por exemplo, mas aí a insulina ela tem dificuldade para atuar, e é quando a hiperglicemia ela se instala, caracterizando assim a diabetes gestacional. O diabetes mellitus, ele precisa ser diagnosticado mediante a instalação da hiperglicemia. E aí, como é que a gente pode fazer através dos exames? Através da glicemia plasmática de jejum, o teste de tolerância à glicose por via oral, também chamado de TTGO, e a hemoglobina glicada. O diabetes mellitus, ele apresenta sinais e sintomas típicos e sugestivos da hiperglicemia.
Os típicos a gente tem como a polidipsia, que é aquela sede em excesso, a polifagia, que é aquela vontade de comer a todo instante, a poliúria, que é a vontade de ir ao banheiro e desprezar a diurese com intensidade, e a perda de peso inexplicável. Quanto aos sinais e sintomas sugestivos, nós temos a baixa a visão turva, nós temos a má cicatrização de uma lesão quando essa se faz presente, e a presença de noctúria, que é quando a pessoa também tem vontade de urinar frequentemente, mas mais no período noturno. E, para além disso, nós temos as complicações microvasculares e macrovasculares. Microvasculares, quando os vasos de menor calibre são atingidos, e macrovasculares, quando os vasos de maior calibre apresentam essas alterações. Quanto aos critérios diagnósticos, nós nos baseamos através dos critérios laboratoriais, que são quando a pessoa apresenta alteração na glicemia de jejum, apresentando um resultado maior ou igual que 126 miligramas por decilitro, quando ela é submetida a um exame de TTGO de 1 hora e ela apresenta um valor maior ou igual a 209 miligramas por decilitro, a glicemia de 2 horas no TTGO e ela apresenta um valor maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, ou ainda quando ela apresenta a hemoglobina glicada com um valor maior ou igual a 6,5%. E aí eu tenho alguns pontos a serem frisados aqui nesse slide. Quando a pessoa é submetida a um exame desses aqui que eu citei, e somente ele apresenta alteração, ela vai ser submetida novamente a repetir esse exame. Ponto 2. Dentre esses exames que eu elenquei, a glicemia de jejum ela é a mais solicitada. Por quê? Porque é uma punção venosa comum após a submissão do paciente a fazer um jejum entre 8 e 12 horas, além dela ser de fácil acesso e baixo custo. A glicemia de 1 hora, que é o TTGO, tanto faz 1 ou 2, o paciente era submetido à ingesta de uma sobrecarga de um açúcar bem doce, 75 miligramas, que é o destrozol ou o glutol. E aí os pontos que eu tenho a falar, a frisar em relação acerca desse exame. Ele é solicitado para a gente verificar a potencialidade do organismo metabolizar uma sobrecarga bem alta de açúcar. E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente explica ao paciente, que muitos pacientes ainda não sabem como é que acontece esse exame. Ele, dependendo do laboratório, ele é apresentado já diluído numa garrafinha, ou ele vem num pacote, numa embalagem que a gente precisa diluir em água. E aí, o que é importante a gente estar fazendo nesse momento? Mostrando o rótulo ao paciente. E se for embalar, tanto faz a embalagem ou a garrafinha, a gente mostrar que está muito bem vedado, não está violado. Mostrar ao paciente o nome do produto, a data de validade e a dosagem. Além de ser um direito do paciente, a gente também está fazendo jus àquela terceira meta da segurança do paciente, que é a oferta do medicamento correto, a fim da gente vir a diminuir os danos. Tão importante quanto também, a literatura ela traz que a gente deve diluir numa quantidade aproximada de 300 ml de água e o paciente fazer a ingesta em 5 minutos. Sendo que assim, cada um tem uma tolerância e essa tolerância também precisa ser respeitada. Haja vista uma sobrecarga muito doce, como eu já havia dito. E antes da gente fazer essa oferta ao paciente, a gente precisa conferir o HGT numa punção digital do paciente. Porque se o valor que for revelado para a gente for entre 160 e 180, a gente precisa interromper esse exame e explicar ao paciente o porquê. Porque os nossos rins, ele possui um limiar renal de reabsorção da glicemia. E aí, quando essa glicemia ela passa a ser eliminada, excretada pelos rins e que ela vai se apresentar na urina, significa que essa reabsorção ela está falha. Então, assim, é preciso respeitar e estar atento a esses mínimos detalhes. Não tem o porquê da gente continuar. Enquanto a glicemia, a hemoglobina glicada, que é considerada o padrão ouro na investigação,
para o diagnóstico do diabetes mellitus, trata-se da ligação da molécula de glicose à hemoglobina, que é uma proteína inserida no interior da hemácia. Hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho. Quando a gente falar, a gente está falando do mesmo componente. E daí, então, como o período de vida das hemácias na corrente sanguínea, ele varia de 90 a 120 dias, a gente tem uma noção de quanto que estava nesse período anterior à data da realização do exame. Por isso que a gente enfatiza muito bem ao paciente que é importante que ele se submeta a esse jejum de 8 a 12 horas, mas que se ele não tiver vindo fazendo uma dieta adequada, recomendada, não vai adiantar de nada, porque justamente esse exame, ele vai mostrar para a gente quanto que estava essa dosagem há aproximadamente 120 dias anterior à realização desse exame. Quanto às complicações do diabetes, ele apresenta complicações microvasculares e macrovasculares. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho as complicações representando as complicações microvasculares. Eu vou partir do desenho do olho, que representa a retinopatia diabética, que é quando a retina ela apresenta complicações microvasculares nos vasos sanguíneos. Por quê? Porque o excesso de glicose na corrente sanguínea, ele acarreta numa oxidação desses pequenos vasos, fazendo com que haja extravasamento do sangue para o espaço externo, a retinopatia, e aí ela vai acabar acarretando na diminuição da visão ou até mesmo da cegueira. Quanto à nefropatia diabética, que também se encaixa nas complicações microvasculares. A nefropatia ela é caracterizada com o aumento do surgimento da albumina na excreção, no momento da pessoa urinar, e também pela doença renal crônica, que é quando a taxa de filtração glomerular ela apresenta queda. E uma pessoa com diabetes mellitus descompensado, e ela apresenta uma falha renal devido à hiperglicemia, por conta dessa... E aí, nesse caso da nefropatia em particular, são no caso dos glomérulos, que são o compartimento do interior dos néfrons que são responsáveis pela filtração. Quanto à neuropatia diabética, que também é uma condição da complicação microvascular. Essa complicação ela é caracterizada pelo defeito nas extremidades dos grandes nervos, que acaba acarretando complicações quando o paciente chega para a gente apresentando determinados sinais e sintomas que eu vou explicar melhor nos slides posteriores, acarretando nos membros superiores, nos membros inferiores e até mesmo nos órgãos genitais. Quanto às complicações macrovasculares, ela tem como uma patologia de base para as complicações macrovasculares a aterosclerose, que é a presença de placas de gordura instalada na parede das artérias, que acaba o quê? Acaba estreitando, dificultando a fluidez do sangue. Mas, para além disso, também nós temos a hiperglicemia, que ela contribui bastante para a formação de fatores de coagulação, contribuindo para a obstrução dessas artérias. E daí, então, nós temos como complicações macrovasculares o acidente vascular cerebral, que ele é caracterizado pela obstrução de uma artéria que ela nutre a região cerebral, mas aí devido a essa complicação, a artéria ela apresenta uma complicação de uma obstrução ou até mesmo um rompimento. Quando ela apresenta essa obstrução, a gente classifica como um acidente vascular cerebral isquêmico, e quando há o rompimento, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Em relação ao coração, nós temos como complicação o infarto agudo do miocárdio, que é quando as células que irrigam
essa região cardíaca, ela é obstruída, e aí, o que acontece? O coração, ele apresenta um sofrimento por conta do aporte de oxigênio está diminuído, e a depender dessa extensão, é uma condição que é irreversível, ou seja, leva ao óbito do paciente. E nós temos a doença arterial periférica, que é quando as artérias que nutrem os membros inferiores, elas são obstruídas também. E aí o paciente apresenta as condições que a gente vai discutir mais adiante. E, por último, que é o título da nossa apresentação, o pé diabético, que é uma complicação característica que, infelizmente, tornou-se comum nos diabéticos, nas pessoas que têm diabetes mellitus e de forma descompensada, apresentando alterações nos membros inferiores, mais precisamente nos pés. Quanto à epidemiologia dessa condição, ela tornou-se uma epidemia em andamento a nível mundial e não somente nacional. Cerca de 19 milhões de brasileiros possuem diabetes. Esse valor ele é equivalente a 9,4% da população brasileira. Estima-se que a população mundial poderá chegar a 471 milhões de pessoas com diabetes daqui a 10 anos, ou seja, em 2035. As mulheres, elas são mais acometidas pela doença, representando uma porcentagem de 7,4%, e as pessoas do sexo masculino representando uma porcentagem de 7,1%. O pé diabético, ele é responsável por 85% das amputações não relacionadas a traumas. As pessoas que têm essa condição do pé diabético e já foram submetidas a uma amputação pelo menos, estima-se que esse grupo, 60%, ainda será submetido a uma segunda amputação ao longo da sua vida. E estipula-se que aproximadamente 829 milhões de pessoas sofram de pé neuroisquêmico. Quanto à fisiopatologia da neuropatia diabética, a diabetes mellitus ela foi reconhecida como causa da neuropatia periférica em 1864, por ser uma patologia que apresenta um processo de origem progressiva e insidiosa. As complicações que acarretam a neuropatia diabética, as complicações que acarretam a neuropatia diabética, ela é formada pela associação da tríade da neuropatia, da isquemia e da infecção. A neuropatia diabética ela pode acontecer por vias bioquímicas e não bioquímicas. Como vias bioquímicas, nós temos a via do sorbitol, a glicação não enzimática e a redução na produção da proteína ATPase. O sorbitol, ele nada mais é do que um álcool de açúcar que ele é produzido e metabolizado no próprio organismo. Porém, a pessoa que tem diabetes, ela encontra-se com a diabetes mellitus descompensada, o sorbitol ele estará em excesso na corrente sanguínea. E o seu acúmulo, ele ocasiona dano na bainha de mielina, ou seja, ele ocasiona uma desmielinização. A bainha de mielina, ela nada mais é do que um isolante térmico da gordura e da proteína, que envolve o axônio. Ela tem um modelo parecido, muito similar com o rocambole, e ela tem como principal função a permissão rápida da condução nervosa para que haja comunicação entre um neurônio e outro. Uma vez que ela está comprometida, obviamente que essa condução vai estar comprometida também. A glicação não enzimática, ela quando diminuída, o que acontece? Ela está envolvida numa série de complicações, como por exemplo nas patologias microangiopatias, como nos olhos e como nos rins, como bem falamos nas complicações micro e macrovasculares. Além disso, como ela atua também
na cicatrização de uma lesão, como ela está alterada, por isso, uma pessoa que está com diabetes mellitus descompensada, ela apresenta retardo na cicatrização da lesão. E quanto à redução da produção da proteína ATPase, quando ela também encontra-se alterada, ela reflete diretamente nos impulsos nervosos. Quanto à via não bioquímica, nós temos a oclusão de vasos que nutrem os nervos, principalmente os nervos periféricos, que são esses caracterizados do pé diabético. Como sintomatologia da neuropatia diabética, ela apresenta perda ou redução de reflexos, de sensibilidade vibracional e cutânea nos membros inferiores afetados. Ainda em relação à fisiopatologia, quando esse paciente ele traz para a gente manifestação de dor, essa dor ela vem para a gente como queixa de queimação, de dormência e formigamento, caracterizando a parestesia. Para além disso, o paciente ele pode vir a desenvolver, que na maioria dos casos ele desenvolve depressão, ansiedade, sensação de medo e até desesperança, porque quando não interrompida ou quando não iniciado o tratamento em tempo oportuno, ela só tende a avançar. E uma apresentação clássica também que esse paciente traz para a gente é esse incômodo, essa alteração em meia e luva, porque como eu bem disse anteriormente, esse paciente apresenta alterações tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E os pacientes, eles queixam-se muito dos sintomas, como sintomas muito dolorosos. Eles se acentuam principalmente no período noturno, o que pode levar a um prejuízo do sono e da qualidade de vida desse paciente. O pé diabético, ele é considerado uma complicação comum da diabetes mellitus e, de acordo com o Ministério da Saúde, ele classifica o pé diabético como uma apresentação de ulcerações e ou infecções, destruição dos tecidos profundos associados a problema vascular periférico e traumas descendentes. Essas complicações, elas acarretam em defeitos anatômicos e fisiológicos. E essas complicações, elas tendem a apresentar alterações musculares e ósseas nos pontos de pressão e ressecamento nos locais prejudicados, a integridade da pele e danos à circulação local, acarretando também numa cicatrização ineficaz e até mesmo em amputações de um ou mais partes dos pés. O pé diabético, ele também é classificado de acordo com a sua etiopatogenia, podendo ser neuropático, isquêmico ou misto, ou seja, quando ele apresenta essas duas condições, de neuropatia e de isquemia. E aí, como eu bem disse para vocês nos slides anteriores, o que o paciente ele se queixa para a gente? Ele se queixa de formigamento, então ele faz até o gesto mesmo, como se fossem umas formiguinhas subindo assim pelas pernas, uma dor em agulhada, como se estivesse entrando bastante, enfiando umas agulhas nos nossos pés. Ele relata muito queixa, relata cãibra, uma sensação de queimação, e ele ainda relata também é muito comum o paciente dizer para a gente que ele está com uma sensação de um pé maior do que o normal. Quanto à classificação fisiopatológica do pé diabético, em relação ao sinal e sintoma, que é a nossa esquerda, temos os sinais e sintomas característicos do pé neuropático e do pé isquêmico. Quanto à temperatura do pé, o pé neuropático ele apresenta-se quente ou morno, enquanto o isquêmico apresenta-se frio. Quanto à coloração, o pé neuropático ele apresenta uma coloração normal, o pé isquêmico ele apresenta-se pálido e com a elevação, ou cianótico com declive. A gente faz a associação da isquemia com o sangue que deveria estar chegando, mas como existe um comprometimento desse aporte de oxigênio, dessa chegada de sangue, a coloração ela é uma das principais características que chamam a atenção para a gente. Por isso, quando elevado
ele encontra-se pálido e quando em declive, ou seja, quando ele encontra-se pendente, ele está cianótico. Eu passei por uma experiência com uma paciente, uma idosa, que eu cheguei no plantão às 7 da manhã e aí ela estava com as pernas pendentes, mas estava dormindo. No meu pensamento, sem experiência, ali naquele primeiro momento eu pensei, será que ela não está fingindo? Será que ela não gostaria de repente, até uma alta à revelia, algo do tipo? E aí eu fui lá, por conta própria, peguei os pés da paciente e coloquei em cima da cama. E aí ela acordou no ato e falou, minha filha, pelo amor de Deus, deixa minhas pernas como elas estão, porque eu só vim conseguir dormir de 5, 5 e meia para cá, de tanta dor que eu estava sentindo. Como eu ainda não tinha noção de nada, peguei, voltei com os pés dela para a posição que estavam, pedi desculpas e me reportei ao prontuário da paciente. Quando eu chego lá, qual foi o motivo da sua internação? Foi diagnosticada com doença arterial obstrutiva periférica. Mas também, como eu não estava lotada nesse momento na clínica de cirurgia vascular, eu estava em outra clínica, eu sem noção alguma. E aí que eu fui perceber, tomar um direcionamento de como essas causas ainda são recorrentes. Os pacientes procuram muitas unidades de pronto atendimento, de urgência e emergência, para esse atendimento. Quanto ao aspecto da pele do pé, o pé neuropático ele apresenta uma pele seca e fissurada, que são aquelas rachaduras. O pé isquêmico ele apresenta pele fina e brilhante. A deformidade do pé no pé neuropático, o pé ele pode apresentar dedo em garra, dedo em martelo, pé de Charcot ou outro, que é quando o pé ele perde aquela concavidade e aí ele fica praticamente assim bem rente ao chão. O pé isquêmico, as deformidades são ausentes, a sensibilidade no pé neuropático ela é diminuída ou até mesmo abolida, o paciente não sente. Por isso a instalação da parestesia, como eu bem disse no slide anterior. Quanto ao pé isquêmico, a sensação ela é dolorosa, aliviada quando as pernas estão pendentes, que como eu falei que eu abordei essa paciente. Os pulsos, eles são amplos e simétricos no pé neuropático, já no isquêmico, como é uma questão de um aporte sanguíneo, se não chega sangue, não chega oxigênio, os pulsos são diminuídos ou ausentes. As calosidades no pé neuropático é uma característica muito clássica, quanto no pé isquêmico é ausente. O edema, ele se faz presente no pé neuropático, no pé isquêmico é ausente. E a localização mais comum da úlcera, quando há, no pé neuropático é primeiro e quinto metatarso, calcâneo. Elas se apresentam de forma arredondada, em anel. E no pé isquêmico é laterodigital, ou seja, principalmente aqui ó, nas laterais dos dedos, sem anel. Esse anel querotásico é aquela calosidade bem espessa, parece um calo sobreposto ao outro. Quanto aos tipos de neuropatia, nós temos a neuropatia sensitiva, automática e motora. A neuropatia sensitiva, ela apresenta como perda da sensibilidade motora e o paciente ele está muito vulnerável ao trauma. É por isso que a gente enfatiza tanto alguns cuidados específicos em relação ao autocuidado desse usuário que eu vou abordar melhor nos slides anteriores. Quanto à neuropatia autonômica, o paciente apresenta alteração da sudorese, ressecamento da pele e as fissuras, que são aquelas rachaduras. Quanto à neuropatia motora, o paciente apresenta uma alteração por completo na sua anatomia, que é a atrofia muscular, deformidade, pontos anormais de pressão e calos. E aí aqui eu trago umas figuras para ilustrar melhor o que eu falei anteriormente. Associado à neuropatia sensitiva, o agente pérfuro cortante. Por que eu falei que eu ia explicar melhor nos slides anteriores? Isso aqui é muito característico do paciente que, ao colocar o seu sapato, ele não vasculha. E aí, o próprio sapato que ele está acostumado a usar diariamente pode ocasionar danos no pé desse paciente. Por isso, uma das recomendações,
vasculhar o sapato, fazer uma varredura para verificar se não tem nenhuma pedra, nenhum vidro, nenhum parafuso, ou até mesmo algum inseto. E também, com o passar do tempo, é comum que o sapato ele se adeque ao formato do nosso pé. Mas para a pessoa que tem o pé diabético, possa ser que essa alteração ela vai trazer prejuízo. Então, esse paciente ele precisa também estar atento à qualidade desse sapato ao longo da sua utilização. Quanto ao trauma com tesoura, corte de unha, o corte indicado é o corte quadradinho e não o corte arredondado, porque o corte arredondado ele é tendencioso a gente ultrapassar esse meio da unha e aprofundar. Nisso que a gente aprofunda, a gente pode estar causando alguma lesão, está fazendo exposição dessa região, portas de entrada para micro-organismo e desenvolvimento de infecção. Quanto a essas figuras do meio, pé esquerdo na imagem de cima e a gente visualiza o pé direito na imagem de baixo. A imagem de cima é clássico também, ó, de um pé neuropático, que ele está ressecado e ele está com aquelas fissuras, que são as rachaduras. A gente verifica que essa rachadura do meio, ela ainda apresenta uma coloração esbranquiçada. Essa da lateral esquerda, da face lateral esquerda do pé, ela já apresenta uma coloração com a presença de sangue, então é indicado que a gente intensifique com esse paciente, que ele pode vir a desenvolver uma infecção nesse pé, por isso a importância da esfoliação com o hidratante recomendado, nada de utilização de instrumento como pedra, como ralo, alicate ou gilete. No pé de baixo, que é um calcâneo do pé direito, a gente já verifica a instalação de uma lesão, onde pode ter sido pela utilização de um desses instrumentos que eu citei, ou até mesmo sapato apertado, o paciente está com uma sensibilidade diminuída, ele não se atentou, parece assim difícil, mas não é, quando a gente vai ver a infecção, a lesão, ela já se instalou. Aqui do meu lado direito temos a atrofia muscular, que é clássico do paciente também com pé diabético, esses dedinhos em garra. Nos slides mais anteriores é uma diferença muito sucinta, mas tem diferença entre os dedos em garra e o dedo em martelo, e o calo, que se instalou aqui tanto no segundo quanto no quinto pododáctilo. Ele fala em calo plano porque ele está, de fato, ainda bem assim, rente ao chão, não está assim aquela sobreposição. Porém, o que acontece? O paciente ele tende a fazer pressão, que é onde ele se sente mais seguro. E aí é quando o aporte também de sangue não chega, essa cadulosidade ela vai tendendo a se ficar mais espessa cada vez mais, podendo vir a causar essa fissura, podendo vir a inserção de micro-organismo e quando se instala a infecção. Aqui eu apresento para vocês as imagens de pé dos pés isquêmicos. Partindo aqui da esquerda, esse pé de cima, o desenho, essa imagem, esse segundo pododáctilo, ele se apresenta cianótico. Ele ainda está com uma coloração preservada, porém, quando a gente parte para essa figura da direita, a gente vê que é o mesmo desenho. Porém, assim como ele chegou e assim como ele progrediu, que é muito rápido mesmo. A gente verifica que esse segundo pododáctilo, aqui na segunda imagem, ele já se encontra com uma necrose. A lesão na região plantar, ela se encontra-se extensa, ela encontra-se cavitária, com exposição de tecidos mais profundos. Eu embora eu tenha captado essa imagem de um material e não tinha essa informação lá, mas é um paciente passível de uma amputação. E aqui nessa terceira imagem é um paciente que encontra-se com o segundo, com o terceiro e com o segundo, terceiro e o quarto pododáctilo já também com processo de necrose.
o dedo aqui, o hálux, ele está começando, porém, o que acontece? Aqui eu chamo a atenção que é um paciente, independente aqui das 3 imagens, é um paciente que quando chega para a gente, na clínica da família, eu vou mostrar para vocês um instrumento que a gente utiliza para verificar se a gente regula ou não regula esse paciente para uma unidade de saúde especializada. É um paciente que na unidade básica a gente vai regular e quando ele chega à unidade hospitalar, a gente continua com o curativo, independente de saber se ele vai ser submetido ou não a um processo de amputação. E se a gente não tomar cuidado, esse dedo ele é capaz de, quando no processo mesmo ali do cuidado, ele sai na nossa mão, que já aconteceu. Quanto à periodicidade recomendada para a avaliação dos pés da pessoa com diabetes mellitus, segundo a classificação de risco do pé diabético. Nós temos uma escala que varia de 0 a 3, de acordo com a categoria, e a periodicidade do acompanhamento. A categoria 0, a gente classifica a periodicidade como anual, preferencialmente com médico ou enfermeiro da atenção básica. A categoria 1, ela varia de 3 a 6 meses, com o médico ou o enfermeiro também da atenção básica. A categoria 2, sendo de 2 a 3 meses com o médico ou o enfermeiro, porém, é para avaliar a necessidade de encaminhamento para outro ponto de atenção. E a categoria 3, a cada 1 ou 2 meses, ou seja, conforme vai aumentando a categoria de risco, vai se estreitando a periodicidade, porque a gente entende que o problema ele está avançando, ele está se estreitando. E aqui, quais são as observações que a gente pode fazer? Por exemplo, o paciente vai a uma consulta e ele encontra-se na categoria 1, por exemplo. Porém, nada impede dessa periodicidade ela ser revista caso esse paciente ele apresenta para a gente um avanço no estado do seu pé diabético. Se ele tem ou não tem pé diabético, se ele apresenta ou ele não apresenta uma alteração, então essa periodicidade ela vai variar de acordo com a nossa avaliação. Uma pessoa muito importante para isso é o agente comunitário de saúde, que a gente entende que é o profissional que faz esse intermédio entre o usuário do serviço de saúde e os profissionais da unidade básica de saúde. E aí, o que acontece? Muitas das vezes a gente está lá com a consulta marcada desse paciente, ele não vai, e aí a gente não se atenta. Ele não vai 1, não vai 2, não vai 3, e quando a gente vai ver, já está avançado. Então, por isso a importância da visita no domicílio dessa pessoa, para que ele seja encaminhado e a periodicidade dele precisa ser revista. Preferencialmente marcar uma demanda para essa pessoa no momento em que o posto de saúde ele encontra-se mais tranquilo possível, muitas das vezes sendo difícil, porque a gente bem sabe que as pessoas mais acometidas com os pés diabéticos são pessoas com grau de instrução diminuído e muitas das vezes sem escolaridade alguma, pessoas humildes e que elas se sentem acuadas, porque muitas das vezes profissionais de saúde e outros pacientes, quando eles adentram, a depender do estágio em que essa lesão se encontre, ela apresenta odor. E aí é quando ele percebe a troca de olhares para ele próprio. Então, a pessoa que se sente acuada, envergonhada. Então, é importante também que o profissional de saúde ele esteja atento a esses mínimos detalhes, para encorajar o paciente a não abandonar o seu tratamento. Quanto à assistência multiprofissional, os dados estatísticos, eles aprovam que é de suma importância que essas categorias estejam inseridas no tratamento, no acompanhamento das pessoas com pé diabético, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas. Por quê? Porque a tendência é que haja um manejo mais robusto e que essas complicações elas não venham a acontecer, não venham surgir. Além disso, 49% a 80% dessas pessoas elas tendem a melhorar a sua qualidade de vida, porque cada um aqui vai atuar direcionado na assistência, que é
comum de cada categoria. O enfermeiro, juntamente com o técnico de enfermagem, trabalham muito em conjunto na realização do curativo. O enfermeiro, mais precisamente, na avaliação através da coleta de dados, das perguntas que são pertinentes a essa situação, o técnico de enfermagem fazendo a verificação da glicemia, o nutricionista avaliando o estado nutricional desse paciente, verificando como é que ele se alimenta, qual é a sua rotina nutricional, se ele é adepto ou não a uma mudança do seu estilo de vida. Então, assim, ele é muito importante também nesse sentido para a formação de um plano alimentar mais direcionado, específico para esse paciente. O angiologista, quando ele verifica a questão da circulação, a questão do encaminhamento, da solicitação com encaminhamento para a realização de exames que são compatíveis com a desobstrução de uma artéria, por exemplo. O fisioterapeuta, que ele atua com a implementação de exercícios para que haja o fortalecimento muscular, ósseo desse paciente, e muitas das vezes com instrumentos que estão ao alcance desse paciente, como, por exemplo, uma toalha que é aberta no chão e esse paciente ele faz aquele método de varredura, para ativar a sua circulação, fazendo exercício com os pés, com os pés sobre sementes. O psicólogo, que não menos importante, tão importante quanto para trabalhar a aceitação do paciente com essa doença, que é uma doença que a gente viu que ela tende a desencadear complicações bem mais profundas, uma vez que o paciente não se adequa ao tratamento, para que ele não só aceite, mas que ele desencadeie estratégias para ele se adaptar à mudança que será realizada em sua vida. Mas uma coisa que eu trago aqui também, que a gente tem sempre mania de depositar a conta no psicólogo. Entretanto, a gente sabe que independente de grau de instrução, de grau de escolaridade, tem uma cadeia de profissionais aqui na nossa tela. O profissional que o paciente se sentir mais seguro, o profissional que pronunciar palavras mais próximas da realidade desse paciente, com certeza absoluta, é nele que ele vai se apoiar. Por quê? Porque, assim, é onde ele se sente mais seguro, é onde ele se sente mais à vontade, e muitas das vezes possa ser que não seja com psicólogo, por exemplo. E por mais que a gente saiba que seja um profissional que ele estudou para isso. Mas, por exemplo, pode ser com a nutricionista, na maioria dos casos, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. E é muito importante que a gente fale um mesmo linguajar, porque de tudo que eu falei e ainda vou falar em relação aos cuidados, compete a qualquer profissional aqui, em relação aos cuidados com o pé diabético, e não somente ao enfermeiro. Quanto à classificação de risco do pé diabético, nós temos alguns fatores que são contribuintes para a instalação dessa complicação, como, por exemplo, amputação prévia, o pé de Charcot, a úlcera, a retinopatia diabética, como eu bem expliquei nos slides anteriores. As pessoas que são diagnosticadas com doença renal crônica, principalmente quando ela já é submetida ao tratamento dialítico, as pessoas que fazem uso do cigarro, classificados como tabagistas. Então é sempre importante a gente frisar nas nossas consultas a importância da cessação dessa prática, e principalmente também aqueles pacientes que têm dificuldade em manter a taxa de glicemia dentro do recomendado. Mais uma vez, aqui a gente tem a categoria, que varia numa escala de 0 a 3, e a situação clínica do paciente. O grau 0 é quando a neuropatia ela ainda está ausente, e aí é muito importante a gente dar mais atenção ainda, que o interessante aqui é que ele não venha desencadear nenhuma alteração. O grau 1 é quando existe a neuropatia presente, com ou sem deformidade.
o dedo em garra, o dedo em martelo, as proeminências e o pé de Charcot. O grau 2, a doença arterial periférica com ou sem neuropatia presente. E o grau 3, quando tem uma história de úlcera e ou amputação. E aí, nesse grau 3, eu chamo a atenção que não é para esse paciente ele ficar somente no acompanhamento da atenção básica. Aqui já se faz, bem antes, talvez, já se faça presente, já se faça necessário o acompanhamento com uma unidade hospitalar especializada. Diversos instrumentos foram pesquisados, foram testados, mas teve um deles que foi classificado como melhor adaptativo e de melhor fácil entendimento, que é a classificação de Wagner. Ela foi instalada para a gente, foi descoberta em 1987, através do médico ortopedista Wagner Júnior. Por isso ela recebe essa classificação em homenagem à pessoa, ao mentor da sua descoberta. Ela é muito utilizada por fácil entendimento e por promover uma melhor comunicação entre os médicos e os pesquisadores da área da saúde. Ela é amplamente empregada por diversos profissionais, por isso ela tornou-se uma classificação universal para as úlceras do pé diabético. Ela apresenta 6 graus, variando do grau 0 ao grau 5, onde os 4 primeiros graus ele é designado, ele faz alusão à profundidade dessa úlcera, dessa lesão, e os 2 últimos graus ele faz alusão ao aporte de oxigênio nessa região. E além do mais, ela funciona como um excelente preditor para a amputação. Aqui eu trouxe, porque, deixa eu voltar aqui, a imagem anterior vocês veem que é assim, é desenho, dá para a gente entender, dá para a gente compreender, porém é desenho. E aqui nada mais é do que fotos da vida real. Então aqui a gente tem como se basear, assim, fazer uma associação bem clara e de fácil entendimento. O grau 0, o paciente ele não apresenta lesão, mas ele pode já ter deformidade instalada. Então é para a gente ficar sempre atento. E é quando a gente volta naquela periodicidade, naquela grade da periodicidade. Verificar se ele permanece naquela periodicidade de consulta ou se é preciso estreitar mais. O grau 1, ele já apresenta úlcera superficial, porém sem infecção evidente, ou seja, ele apresenta uma calosidade tanto no hálux quanto no segundo pododáctilo, e já com uma presença já de uma lesãozinha. Não está exposto ainda a tecido profundo, mas se a gente não se atentar, é possível que se exponha. No grau 2, a gente já tem uma úlcera instalada sem envolvimento ósseo. Então, a gente pode estar verificando a necessidade de estar encaminhando, porque tem serviços especializados, inclusive, para a confecção de sapatos específicos para essas pessoas, para elas para esses sapatos, quando eles são confeccionados, eles atuam diretamente nesses pontos de pressão, para que eles sejam, como eu quero uma melhor palavra, para que eles sejam assim impedidos de fazer mais pressão e ocasionar numa úlcera, numa exposição como essa. O grau 3, a gente já tem uma úlcera profunda, presença de abscesso, sepse e osteomielite. Uma pessoa passível também de estar internada, que, a depender da avaliação do cirurgião vascular, é um desbridamento ou até mesmo uma amputação. Já o grau 4 e o grau 5, aquele aporte de oxigênio, que a gente vê que está completamente comprometido. Aqui é só mesmo o avançar do que está sendo visualizado, né, que está sendo observado. A necrose, ela também já se faz instalada na face, só que assim, somente ou no anterior ou no calcâneo. No calcâneo, desculpa. E no grau 5, a gente vê que ela já está extensa, ela já tomou toda essa região dorsal do pé e região plantar. São passíveis também de amputação. Não menos
Importante, temos uma outra classificação, um outro instrumento, que é da Universidade do Texas, onde na minha lateral esquerda apresenta o estágio para a gente verificar se existe ausência de infecção ou isquemia, ou até mesmo os dois, variando de A a D, e o grau varia de 0 a 3 também, avaliando a profundidade. O grau 0 é o melhor, mas não significa que a gente também não precisa dar atenção, porque é uma lesão pré ou pós-ulcerativa completamente epitelizada, ou seja, ela já atingiu aquela fase de cicatrização por completo. Porém, a gente não pode deixar de dar a devida atenção a esse paciente, que a gente sabe que ele já está inserido nesse quadro da complicação. O grau 1 são feridas superficiais, que ainda não envolve tendão, cápsula ou osso, ou seja, ela ainda está bem superficial mesmo. A partir do 2, que a ferida ela já tem exposição de tendão ou de cápsula, ou seja, tecidos mais profundos. O grau 3 já tem ferida com exposição de osso e articulação. Esse instrumento ele é efetivo também como um preditor de amputação de extremidade, e ele demonstra os casos em que foram encontrados graus e estágios mais elevados de comprometimento. Então, assim, fica a critério do serviço de saúde utilizar o documento que ele o instrumento que ele acreditar que seja mais compatível, que seja mais próximo da realidade da comunidade que vai buscar auxílio no serviço de saúde dessa unidade. A classificação da gravidade das infecções no pé diabético e a conduta. Aqui a infecção ela já se fez presente, o pé diabético ele já está, já faz parte já. E aí existe o grau, sem infecção, infecção leve, infecção moderada e grave. Sem infecção, sem sinais de inflamação, úlcera, sem exudato purulento, mas a gente sabe que já tem exposição de tecido mais profundo. Infecção leve, quais são as manifestações? Presença de exudato purulento e ou 2 mais sinais de inflamação. Quando há celulite ou eritema, eles não ultrapassam 2%, 2 centímetros do bordo da úlcera. Quando a infecção é limitada à pele ou aos tecidos subcutâneos superficiais. E quando não há outras complicações locais ou acometimento sistêmico. A infecção moderada. O paciente apresenta exudato purulento ou 2 manifestações de inflamação em pacientes sem complicação sistêmica e metabólica estáveis. Deve ser observado também se o paciente ele apresenta 2 ou mais das seguintes alterações: celulite ultrapassando 2 centímetros do bordo da úlcera, presença de linfangite, acometimento abaixo da face superficial, abscesso de tecidos profundos, gangrena, envolvimento de músculo, tendão ou articulação ou osso. E a infecção grave nem se fala. Tem exudato purulento, o paciente apresenta febre, calafrio, taquicardia, hipotensão, muitas das vezes até confusão mental, vômito, leucocitose, hiperglicemia grave e até azotemia. Esse instrumento aqui, gente, ele é clássico para a gente quando o paciente chega, independente da unidade de saúde, seja básica ou seja hospitalar. Ele é um excelente preditor para a gente dizer assim, essa vai ser a conduta que a gente vai tomar, principalmente na questão do encaminhamento, no caso da atenção básica. A gente encaminha esse paciente, a gente faz a regulação dele no sistema, como vaga zero, por exemplo, principalmente se a gente verifica que é aquele paciente que não comparece às consultas, que tem dificuldade, muitas das vezes dificuldade financeira, dificuldade, não mora sozinho, ou então a gente sabe que o seu ciclo social, a sua rede social, ela é precária, ele não tem de fato com quem contar. Muitas das vezes, por exemplo, a infecção ela pode ser até leve, mas será que vale a pena fazer esse paciente retornar a casa ou regulá-lo para uma atenção mais avançada? Entendeu? A infecção moderada, a infecção grave, então, quando esse paciente ele chega na unidade de pronto atendimento, a gente absorve esse paciente. E assim, a gente fala muito assim em promoção e prevenção voltado para a atenção básica. A gente sabe que, de fato, a realidade
diferenciada nessas duas atenções, mas não significa que ela também não deva ser feita na atenção hospitalar. Ela deve sim, embora muitas das vezes em menor constância por conta do quantitativo de pacientes internados. Mais recentemente, o COFIN ele dispensou uma resolução 734 no dia 21 de dezembro de 2023, onde ele discorre a atuação do profissional enfermeiro na atuação da educação e na promoção de saúde dos pacientes diagnosticados com diabetes mellitus, e para além disso, ele também ele elenca uma série de atuações do enfermeiro, ou seja, ele pode atuar na atenção básica, na atenção hospitalar, como docente, pesquisador, até mesmo como um profissional que é solicitado para treinar outros profissionais no manuseio dos instrumentos que são utilizados no tratamento do paciente diagnosticado com diabetes mellitus, como as canetas de insulina e como os aparelhos de glicosímetro. Na consulta de enfermagem, o que a gente precisa aproveitar muito para enfatizar tudo que eu falei até agora? Atuar na prevenção do desenvolvimento do pé diabético, com o intuito de quê? Com o intuito de esclarecer qualquer dúvida que esse paciente traz para a gente e promover o autocuidado, mostrar para ele a importância da aderência da implementação do cuidado, identificar precocemente as complicações com os pés diabéticos, ou seja, apresentou um calo, apresentou um corte de unha diferenciado, é aí que a gente vai trabalhar em cima, na educação e saúde, aproveitar esse momento com esse paciente, que seja difícil que ele retorne para a gente numa próxima consulta, transmitir orientações na consulta de enfermagem de forma clara, num linguajar de fácil entendimento, esclarecer as dúvidas dele para que ele se sinta acolhido e confortável, integrar uma rotina sistematizada, ou seja, implementar aquela rotina sempre que ele vir, são essas perguntas, são esses cuidados. A gente precisa fazer essas técnicas, utilizar, como eu vou mostrar com os instrumentais, contribuir para a prevenção de amputações principalmente e trabalhar de uma forma holística. De forma o quê? De forma individualizada, porque assim, não é que pessoas que tenham um patamar de vida mais elevado não sejam acometidas pelo pé diabético, mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Na maioria das vezes, podemos colocar 90% ou 99% dos casos, são de pessoas com índice de instrução diminuído ou ausente. E para isso a gente lança a mão do nosso processo de enfermagem, que foi revisado também recentemente, pouco mais de um ano. Ele permanece com as 5 etapas do processo de enfermagem, mas que teve algumas diferenças somente na nomenclatura. Mas a primeira fase sendo a avaliação de enfermagem sendo reservada para aquela coleta de dados, para aquele exame físico, o diagnóstico para a gente fazer essa associação com o que o paciente traz para a gente, ou seja, o paciente está apresentando dificuldade na cicatrização da lesão, retardo, o paciente está apresentando uma marcha comprometida, está precisando de uso de auxílio para deambular, a gente realiza um planejamento de enfermagem, a gente implementa e depois a gente verifica a evolução. Se a gente continua com esses cuidados, se a gente interrompe ou se a gente substitui por outros mais compatíveis. Ainda na consulta de enfermagem, é importante a gente avaliar a pele do paciente, quanto à sua coloração, se esse paciente ele apresenta edema, se está descamada, o grau de higiene, porque, infelizmente, muitos pacientes apresentam o déficit de higiene, o odor, e a gente precisa elencar palavras que não atinja tanto o emocional do paciente, mas mostrar para ele o quanto que a higiene é importante nessas situações,
O corte da unha, como eu já tinha falado, enfatizar para não usar tesoura, para não usar ralo, pedra, mas sim separar e de forma não compartilhada. E verificar entre as interdigitais do paciente para verificar se não tem onicomicose. A avaliação músculo-esquelética, ou seja, os movimentos do paciente. Essa foto aqui do meio, ela mostra muito claramente para a gente o dedo em garra e em martelo. Ou seja, será que aqui eu já não vejo a necessidade de estar encaminhando esse paciente para uma unidade especializada, com profissionais especializados? Porque muitas das vezes a nossa unidade de saúde carece desses profissionais. Aqui na foto do canto, o pé encharcou, como eu falei para vocês, que ele perde essa concavidade e ele fica similar a uma balsazinha, ou seja, levando ao risco de o paciente ele se sente inseguro e é quando muitas das vezes ele verifica a necessidade da utilização de uma bengala, de uma muleta, ou até mesmo do apoio com uma pessoa ao seu lado. Essa pessoa ela tem com quem ela contar na sua rede de apoio para ajudá-la? O surgimento da calosidade, aqui a gente verifica que a calosidade ela já não está mais tão plana como na foto anterior que eu mostrei, ela já está muito sobressaltada, ela tende a abrir, ocasionar fissura, deixar exposição e aí entrar micro-organismo e um foco de infecção. A avaliação vascular, neurológica, verificar o pulso desse paciente, como é que está o retorno venoso desse paciente, pulso pododáctilo, pulso tibial posterior, a temperatura, tudo isso deve ser observado numa consulta de enfermagem. É claro que, no primeiro momento, é muita informação, mas com o passar do tempo, a gente já vai estar conseguindo identificar quando ele chega para a gente ali caminhando, a gente já vê já alteração na sua marcha. Aqui eu achei interessante, como eu falei para vocês, o dedo em garra e o dedo em martelo. Alteração sutil, 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 sutil. O dedo em garra, ele apresenta essa alteração, mas é como se fosse não, aqui ó, o paciente ele está com o dedo bem assim ó, bem na pontinha mesmo. Por quê? Porque a sua alteração óssea já não permite que ele pise conforme ele pisava anteriormente. E aí, para ele se sentir mais seguro, ele pega e ele apoia esse dedo. E é quando ele apoia esse dedo, a pressão nesse dedo aumenta, surge a calosidade. Surge a calosidade, pode acontecer a fissura, acontecendo a fissura, rompimento, e aí a gente já sabe também que é um foco de instalação de infecção. Quanto ainda na consulta de enfermagem, nós temos aparelhos, instrumentos para estarmos nos auxiliando e é um excelente preditor para verificar se o paciente, no ponto de pressão dele, ele já não tem mais sensibilidade, que é quando a gente faz o teste de sensibilidade com o monofilamento extensiômetro de 10 gramas. Excelente preditivo de úlcera futura, porque, como eu bem disse, paciente que ele apresenta esses pontos de pressão já comprometido, ele não vai sentir quando a gente for realizar esse teste nele. Os pontos que devem ser utilizados, segundo a bibliografia, é o hálux, é o primeiro, terceiro, quinto dedo de cada pé. Prestar atenção também, gente, na hora da gente fazer a anotação. Tem o lado direito e o lado esquerdo, para a gente não se embolar nesse momento. E aí, o que a gente faz? Assim que o paciente chega para a gente já explica para ele ao exame que ele será submetido. E aí, embora a literatura traga para a gente que deixa o paciente sentado de frente para a gente, então vai depender muito também da estrutura do consultório. Mas o que eu vi até aqui, que eu acredito que seja e que tenha surtido um bom resultado, é deixar o paciente deitado. O paciente deita,
os pés dele ficam para fora da maca. E aí, antes de eu iniciar, de fato, o testezinho com ele, eu mostro um instrumento para ele que lembra uma agulhinha, mas não é uma agulha, um monofilamentozinho. E aí eu vou lá, numa parte do corpo dele, muitas das vezes na região dorsal da mão, e eu falo para ele, ó, isso aqui que o senhor vai sentir, tá vendo? Tá sentindo? E aí ele vai dizer sim, porque aqui a sensibilidade dele preservada. Tá sentindo mesmo? Tô. Então é isso aqui que o senhor vai sentir lá nos seus pés. Porém, quando eu acredito que deitado é mais favorável, um resultado fidedigno do que sentado, porque deitado a cabeça dele estará para um extremo, os pés dele estará para outro extremo, e a gente vai pedir para que ele feche os olhos, para que ele não tenha esse acesso visual de saber de fato o que está acontecendo com ele. E a gente vai lá e faz o teste. E a gente espera que faça essa, é indicado que faça essa curvatura. Manter essa curvatura por uns 2 segundinhos. E aí, quando o teste é normal e quando o teste é anormal, em cada ponto desse a gente faz 3 vezes. Dessas 3 vezes, se ele disser que sentiu 2, é negativo, então. Tá ótimo, a sensibilidade dele está preservada. Se dessas 3 vezes que a gente pontuar, das 3, ele não acertar, ele não sentir no mínimo 2, positivo. Então, a sensibilidade dele está comprometida. E tão importante quanto o teste é a gente cuidar do aparelho. O que é recomendado? O aparelho ele não é de uso individual, ele é de uso coletivo. Ele não é descartável e ele não precisa ser submetido ao processo de esterilização. Mas sim, a cada término de uso com o paciente, a gente fazer uma higiene de sabão líquido e água morna. Muitas das vezes não tem água morna ali, porque é uma bica com água em temperatura ambiente para a gente. Então, vai nessa água da temperatura ambiente mesmo. E outra, a literatura traz para a gente que a sua vida útil é de 18 meses, mas também que a cada 10 vezes que eu utilizar, ou seja, usei com o paciente A, B, C, D, E, F, até o paciente J. Ao término dessa utilização, eu deixo esse aparelhinho descansando por 24 horas, para que ele tenha a sua utilização retomada no próximo plantão. E aí, a importância de eu ter aparelho sobressalente, ou seja, eu não posso utilizar só um. Até porque, por exemplo, isso aqui é muito característico da atenção básica. É mais de uma clínica, é mais de uma enfermeira atendendo, é mais de uma equipe. Será que só vai um paciente desse por dia? Será que só foi agendado um paciente desse por dia? Então, é interessante sim que cada equipe tenha o seu e ainda tenha um kit desse sobressalente. Outro teste é o teste da sensibilidade para a gente verificar a sensibilidade vibratória, que a gente faz com um diapasão de 128 Hz. Em todas essas questões, a gente vai explicar ao paciente antes dele ser submetido. E antes que a gente inicie, de fato, na região indicada, a gente vai fazer o teste no paciente. Por exemplo, antes da gente fazer o teste no local indicado, que é na região do hálux, essa região da falange distal do hálux, a gente vai fazer o teste na região, assim, por exemplo, da clavícula, a região do punho do paciente, para ele ter certeza do que ele vai, para ele saber de fato o que vai acontecer no pé dele. E aí, eu falei distal, tá certo, é na falange distal do paciente. O teste é positivo no mesmo sentido. Eu faço 3 testes. Dos 3 testes, 2 o paciente sentiu, teste negativo. Dos 3, 2 o paciente não sentiu, teste positivo. Sempre me atentando se é do lado direito, se é do lado esquerdo.
E quando o paciente for incapaz de sentir as vibrações no hálux, eu preciso me valer de outra região. Outra região muito utilizada é aquela região do maléolo, aquele ossinho interno, naquela fossa maleolar. Outro teste também que eu faço com o paciente é o teste utilizando o martelinho para verificar a flexão plantar reflexa o teste do... Oh, meu pai, esqueci o nome, vou lembrar. Eu deixo ele, nesse caso aqui, já é interessante eu deixá-lo sentado. É interessante eu deixá-lo sentado. O teste é positivo se o paciente ele apresentar o movimento e ele é negativo se o paciente ele não apresentar. E daí, então, o paciente está com essa questão neurológica comprometida. Ainda na consulta de enfermagem, esses cuidados, como eu bem disse anteriormente, a gente fala consulta de enfermagem porque o paciente ele passa pela consulta de enfermagem depois para ser distribuído para as outras categorias, mas são cuidados que são pertinentes a qualquer profissional pontuar a questão da lavagem diária, lavar de preferência com sabonete neutro, de preferência com água em temperatura ambiente, não utilizar água quente, porque devido à sensibilidade diminuída, esse paciente ele pode vir a se queimar e ele não vai sentir, e quando a gente vê a lesão, ela já está instalada. Fazer a observação dele secar muito bem, principalmente entre os dedos, preferencialmente separar, é o indicado, separar uma toalha que ele enxuga o corpo da toalha que ele enxuga os pés, para que ele faça a observação e se ele tem necessidade de fazer uso até de um espelho, de preferência que esse espelho, são detalhes, mas de preferência que esse espelho ele tenha o seu portalzinho, que ele não seja um espelho, um pedaço de espelho para que esse paciente não venha a se furar. E se porventura ele não tiver possibilidade, ele pedir ajuda para que observe os pés dele. A importância da hidratação, a hidratação ela é primordial para manter essa pele muito bem hidratada. E quando ele for hidratar, que ele não passe hidratante entre os dedos, porque é muito difícil essa região fazer a absorção. E aí, então, ela tende a ficar umedecida. E a gente não quer isso para o pé do paciente. É foco para a onicomicose. Fazer a observação dele, manter sempre aquecido os seus pés, porém, a meia, ela é indicada que ela não tenha costura, mas a gente não sabe da condição financeira, da real condição financeira do nosso paciente. Ele pode sim fazer o quê? Ele fazer ao contrário. Ele usar a meia do lado oposto, para que o pé dele não mantenha contato com a costura. E preferencialmente a utilização de sapatos confortáveis. Sabemos que existem sapatos de inúmeras marcas, a tecnologia ela tende a avançar, mas nem sempre é a realidade do nosso paciente. A gente sabe que ele não tem essa condição financeira para estar desembolsando. Ele tem outros gastos. E tão importante quanto é a abolição de determinados calçados, como calçado de borracha, modelo de dedo, porque o paciente ele faz muito esforço para segurar esse sapato, esse chinelo no pé, devido à perda da sua sensibilidade. O sapato com aquele saltinho, com aquele soladinho fino, nem pensar. E o sapato de salto a gente sabe que não é indicado, porque essa pessoa ela já está com essa questão da neuropatia, né, comprometida, e ela pode vir a ocasionar até outros acidentes. Quanto ao tratamento, investir bastante, muito assim, primordial nas intervenções educativas, principalmente na prevenção, como eu já bem disse, uma fala esclarecida, clara, de fácil entendimento, deixar esse paciente à vontade
para que ele se sinta assim, observado de acordo com a sua realidade, conhecer as principais manifestações clínicas para que a gente interrompa o progredir dessas alterações. Como eu falei, uma calosidade, um ressecamento, já tem como a gente vir falando com o paciente, a questão da higiene, o manejo tópico adequado. Eu trago aqui para vocês que esse é o hidratante mais indicado. A ureia a 10%, ela tem a sua ação na hidratação, na esfoliação, na substituição de células mortas por células mais jovens. E quando tem para servir, é esse que é dispensado na consulta de enfermagem ou até mesmo na unidade hospitalar para o paciente. Não menos importante insistir com esse paciente a importância de manter a taxa da glicemia dentro do parâmetro recomendado. Mas quando tudo isso ainda assim não for alcançado, esse paciente ele vai ser submetido ao tratamento medicamentoso, quando ele apresentar aquelas úlceras, com sinais e sintomas das infecções, da febre, infelizmente vai ser necessário, e o cirúrgico, que é através da amputação, que é o que a gente não quer. Mas quando não possível, é esse ponto que chegamos. Existe um dia do calendário que é direcionado para o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14 de novembro, que ele foi implementado pela Organização das Nações Unidas em 1991, para estar explorando e esclarecendo tudo isso e um pouco mais que eu já trouxe até aqui, mas primordialmente pontuar a importância da aderência ao tratamento e a prevenção dessas condições micro e macrovasculares. E eu trago aqui as minhas considerações finais. Incentivar as pessoas com diabetes mellitus a desenvolver esforços para harmonizar o compromisso ao gerenciamento do diabetes e suas complicações. Manter o controle glicêmico rigoroso de forma a evitar a descompensação da diabetes. Oferecer acompanhamento com a equipe multidisciplinar com o intuito de prevenir as complicações agudas, bem como as complicações crônicas. Manifestar o interesse pelo autocuidado a fim de evitar o declínio nas capacidades físicas, na redução na qualidade de vida e os altos custos financeiros com o tratamento proposto. Eu deixo aqui uma mensagem para a gente refletir que o cuidar não é somente apenas do sistema de saúde, e é uma responsabilidade alçada à vida individual e coletiva, ou seja, tão importante quanto nós profissionais, quanto o sistema, é a pessoa saber da importância da sua atuação também no seu cuidado. Aqui foram algumas referências que eu utilizei. E esse ano a gente completa nada mais, nada menos que 17 anos do Espaço Aberto para a Saúde. Um espaço extremamente importante, válido, que contribui para a pesquisa, para a busca de novos conhecimentos, que ela dá aquela catucada na gente, para a gente verificar o quanto é importante se manter atualizado, se manter aberto às descobertas, às novas pesquisas. E quem ainda não faz, quem ainda não segue nas redes sociais, eu deixo aqui o endereço da rede social, do Instagram, do Espaço Aberto. Curta, comente, siga, compartilhe e eu agradeço mais uma vez pelo convite e a participação de todos que encontram-se na sala. Muito obrigada. A gente que agradece, Daiana. Daiana é uma das nossas membros aí faz muito tempo, desde 2020, né, Daiana? 2021. Sim. E a gente só agradece. Foi muito boa a aula. Foi um aulão, estava aqui comentando com a Camila, muita qualidade, muito conteúdo. A gente fica até sem ter o que perguntar, porque foi tão completo que você falou desde o funcionamento e manutenção de aparelhos até a parte da clínica básica, né? Desde da origem lá da doença às consequências. Então, a gente só tem a agradecer a você e parabenizar
estar assim, por uma aula tão completa, né? E por estar já numa outra fase de vida, né? Na carreira. E a gente fica muito feliz de reencontrar pessoas que participam e participaram do nosso grupo, que hoje já estão num outro patamar de conhecimento. Muito obrigado, então. A gente, daqui a pouco, vou falar para o pessoal não esquecer de preencher a lista de presença. E a gente colocou aqui no grupo se tinha alguma pergunta. A gente não encontrou perguntas até agora, só elogios aqui. E é isso. Eu vou encerrar por aqui e agradecer a todos e dizer que daqui a pouco a gente vai ter esse vídeo lá no nosso canal, no Espaço Aberto para a Saúde UF, nosso canal do YouTube, que tem mais de 4.000 inscritos. Então, muito obrigado, Daiane, e agradeço também a Camila e ao pessoal que ficou aqui.